Já tem algumas perguntas. Já tem? Quer fazer? Pergunta? Ótimo. Pega. É o seguinte. A depressão circunstancial, como a tristeza depois de um luto ou algo do tipo, ela pode acarretar na patológica, com, digamos, um distúrbio na produção desses neurotransmissores e da pessoa acabar chegando na biológica, certo? Só que a minha pergunta é, existe o inverso? Da pessoa estar numa situação não de baixo, mas de alto tão grande que isso acaba sendo prejudicial? Bem, existe sim uma condição que vocês já devem ter ouvido falar, transtorno afetivo bipolar, né? Em que esses neurotransmissores são produzidos, em vez de ser numa quantidade menor do que devia, são produzidos numa quantidade maior do que deveria. E aí a pessoa fica muito eufórica, muito corajosa, além da conta, né? E aí pode tomar atitudes inadequadas, fazer gastos absurdos de dinheiro, né? A pessoa fica muito otimista, acha que tudo vai dar certo, que vai montar um negócio que vai dar certo, que vai vender a casa, que vai comprar outra casa melhor. Tu entende? A pessoa fica muito acelerada e muito otimista. E isso pode realmente trazer consequências ruins, sim, na vida da pessoa. Eu tenho um testemunho em relação a isso, porque minha mãe, ela teve um período em que ela parecia estar num quadro depressivo. E posteriormente ela foi diagnosticada com borderline, síndrome de borderline, né? Distúrbio. Que é exatamente bem parecido com a bipolaridade, onde existem esses momentos de grande euforia, de coragem, né? de rebeldia, assim, e momentos mais para baixo, depressivos e tal. Que é também uma questão psiquiátrica, né? É também uma doença tratada, ela se trata, por exemplo, com medicamentos, ela tem um acompanhamento psicológico também, e eu estou ali orando com ela, lendo a Bíblia com ela e tal. Então, excelente pergunta, realmente tem. Bom, eu tenho uma pergunta. A gente teve, há pouco tempo, 5 casos de pastores que cometeram suicídio. Aí eu pergunto ao doutor José Ricardo, eu sei que muitas das vezes para um pastor, na visão dele, é expor, quando chega nesse contexto de tristeza, de angústia, e até pensa no suicídio como solução. Quando a pessoa que tem a depressão não aceita que ele é depressivo, e o que é que a família em si pode fazer para que possa ajudá-lo a entender que está com depressão e reconheça que precisa do tratamento? Porque esses pastores tomaram essa posição, não sei se por circunstâncias ou por forma patológica de depressão. Se entendem, ou seja, tem um conhecimento que para chegar a esse ponto estava na depressão. O que é que o senhor me diria em relação a isso? Bom, o mais importante é o esclarecimento, né? Geralmente a pessoa chega com preconceito. Depois que eu explico a questão biológica, bioquímica, normalmente a pessoa compreende melhor, né? Que é uma coisa orgânica como qualquer outra patologia, né? E aí o preconceito diminui, né? Então a coisa mais importante é o esclarecimento, né? O esclarecimento. E por exemplo, nós estávamos falando do Spurgeon, né? Tem uma situação, deixa eu só ler um pouquinho, assim. Teve uma situação que o Spurgeon, ele estava numa igreja muito grande e alguém gritou, era 3.000 pessoas, assim,
e alguém gritou fogo, assim, brincando. E aí foi uma correria e 7 pessoas acabaram sendo pisoteadas e morreram. E naquela época ele foi acusado como responsável disso. E ele era muito jovem, ele estava começando o ministério dele, né? Isso foi um sofrimento muito grande, né? E aí, 15 dias depois, ele teve que pregar, né? E aí ele foi pregar, deixa eu ler aqui o que ele disse na pregação, né? Ele admitindo o problema, né? Ele diz o seguinte: nesta manhã, quase me arrependo de ter me aventurado a ocupar esse púlpito, pois eu me sinto profundamente incapaz de pregar-lhes para seu bem. Eu tinha achado que o silêncio e o repouso dessa última quinzena já tivessem anulado os efeitos daquela terrível catástrofe. Entretanto, ao voltar novamente ao mesmo local, e mais especificamente, ficando aqui em pé para me dirigir a vocês, sinto um pouco daquelas mesmas emoções dolorosas que quase me deixaram prostrado. Portanto, me perdoem nesta manhã. Fiquei completamente impossibilitado de estudar. Ó Espírito de Deus, aperfeiçoa tua força na fraqueza do teu servo e capacita-o para honrar a seu Senhor, mesmo quando a sua alma está abatida em seu interior. Então, o Spurgeon, no púlpito, na frente de todas as pessoas, dizendo isso. Então, se diante de um pastor a gente começa, por exemplo, a história do Spurgeon é uma história muito interessante para os pastores que têm preconceito ou têm problema de depressão, para saber, né? Olha o que a esposa do Spurgeon disse, né? A aflição do meu amado era tão profunda e violenta que a razão parecia desfalecer em seu trono, e às vezes temíamos que ele nunca mais pregasse, né? Para ver a intensidade da depressão em que o Spurgeon ficou, né? Então, o que a gente precisa é de esclarecimento, né? Saber que é uma coisa normal e que é humano a gente poder, como ter um problema cardiológico ou ter uma depressão, isso é normal, né? Então, esse preconceito é que precisa desaparecer, para que os pastores, porque os pastores sofrem muito, e às vezes as pessoas ficam com uma expectativa de que o pastor tem que ser perfeito. Não, e o pastor é uma pessoa como qualquer outra, que vai ter qualquer problema como qualquer outro, né? Então, isso é que é importante, né? Realmente esclarecimento, né? Falar sobre depressão é muito importante, tanto para aqueles que têm pessoas ao seu redor passando por essa condição, quanto para os que não têm e possam ter em algum momento, né? Os personagens bíblicos passaram por momentos depressivos, né? Inclusive tem um livro chamado Depressão e Graça, se eu não me engano, de Wilson Porte, que esteve conosco lá na IPBE, onde ele conta histórias de diversos personagens bíblicos que tiveram momentos depressivos, inclusive o próprio Cristo, né? O Dr. José Ricardo falou que inicialmente o momento da cruz, anteriormente no Getsemane, né? Então, se a gente vai ler, por exemplo, os Salmos, alguns Salmos eles são fatalistas, né? Davi chorando, desesperado em busca de Deus por estar passando por depressão. Então, se a própria Bíblia fala sobre o assunto, por que às vezes a gente se esconde dele, né? Então, alguns familiares, como o Dr. José Ricardo falou, às vezes ficam inconformados, né, com a situação e paralisam. Eu tenho uma amiga que sofre de depressão e os familiares não acudem, não é? Fica como responsabilidade dos amigos levá-la às consultas com a sua terapeuta, levá-la ao psiquiatra, porque os familiares se negam
a acreditar na depressão, como se fosse besteira, né? Algumas pessoas dizem isso. Algumas pessoas dizem... Dr. José Ricardo, uma vez eu me lembro lá na IPBL dizendo, eu achei interessantíssimo. Algumas pessoas às vezes chegam para pessoas na condição de depressão e dizem assim... você tem que se esforçar, né? Você tem que fazer alguma coisa. É a mesma coisa que tirarem um óculos de uma pessoa que não enxerga bem e dizer assim, agora se esforce para enxergar. Isso, exatamente. Não é? Exatamente. Então, não é essa a resposta, né? O que normalmente se diz, tem que reagir, tem que ter força de vontade e tem que se ajudar. É exatamente isso. Bom, vamos para as perguntas aqui, perguntas interessantíssimas. Existem perguntas parecidas, então eu vou tentar dar uma filtrada aqui. Sou o filtro aqui para a gente ter mais proveito, né? Pergunta é a seguinte: sou cristão, trabalho, tenho família estruturada, aparentemente não tem motivos para ter depressão, mas ainda assim posso ter depressão? Posso entrar em depressão? Pode, é o que nós estávamos conversando, né? Existe a depressão circunstancial, e se não existe nenhuma circunstância, existe a possibilidade da circunstância orgânica, bioquímica, né? Que mesmo que as circunstâncias, mesmo que a vida da pessoa esteja tudo bem, né? A pessoa se sente deprimida por uma questão bioquímica, orgânica. Então isso é possível, sim. E essa aqui é interessante. Um cristão pode ter depressão espiritual? Sim. Claro. Como eu falei... Eu acho. Agora os teólogos aqui têm a pergunta teológica, concílio. Um concílio aqui. Como eu falei, a gente tem... vou me dar o direito aqui, pastor, se eu quiser falar alguma coisa. Mas a gente tem personagens bíblicos que passaram por esse momento. E esses personagens, eles não estavam fora da graça, né? Na desgraça. Pelo contrário, eles estavam em sua fé em Deus, mas em depressão. Elias é um grande exemplo disso, né? Jonas. E essas depressões poderiam ser tanto circunstanciais quanto espirituais, né? Às vezes... e isso é bom a gente falar, que, por exemplo, 1 Pedro capítulo 4, Pedro vai servir como um psicólogo. Ele vai exortar os cristãos aos quais ele endereça a sua carta a passarem pelos sofrimentos que estavam chegando a eles de forma tal. E ele vai dizer assim: se sofrem por Cristo, alegrem-se. Então, o que Pedro está dizendo é o seguinte: nós cristãos sofremos em Cristo muito mais nesse mundo do que pessoas não cristãs, porque, né, no mundo tereis aflições, como eu tive aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Somos perseguidos pela nossa fé, não é, como muitos irmãos são no mundo inteiro. Somos tentados a pecar em diversos momentos, e isso às vezes nos traz aflição. Mas existe um sofrimento que não convém ao crente. Por exemplo, fiz um negócio ilegal, perdi todo o meu dinheiro, estou agora sem condição financeira de sobreviver e estou em sofrimento. Esse sofrimento não convém ao crente, certo? Porque é um sofrimento que foi resultado de pecado. É claro que o cristão nesse momento se arrepende, busca ao Senhor, não é, como deve ser a resposta, mas de fato não convém ao cristão. Sofri porque traí minha mulher, traí minha esposa, fui descoberto, ela quis se separar de mim. Então existem sofrimentos que não convêm ao cristão, isso é fato. Mas isso não impede o cristão de sofrer, mesmo estando em Cristo, mesmo não pecando, né? O problema é que a mensagem, como eu falei, do mundo é de felicidade. E muitas igrejas têm uma mensagem triunfalista. Recentemente, passando ali, eu não me lembro o bairro, mas depois de Jaguaribe,
eu fui virar uma esquina e tinha uma igreja escrito assim: pare de sofrer. A mensagem de muitas igrejas atualmente é essa. Agora imagina você dizer isso para um cristão que está na Arábia Saudita, ou na China, ou na Angola, sofrendo perseguição. Imagina. Eu vi um documentário, só para terminar essa fala, chamado Ovelhas entre Lobos, que conta a história de cristãos pregando no mundo muçulmano. E um deles diz assim: aqui a gente vive igual criminoso, a gente tem que ter mente de criminoso. A gente acorda de manhã, para sobreviver, tem que desconfiar de tudo, porque a gente está aqui vendendo uma droga ilegal, como se fosse uma droga ilegal, que é o nome de Cristo. Todo mundo quer matar a gente. Aí imagina, chega alguém, um desses pastores triunfalistas, chega com uma placa lá para esse cara: pare de sofrer. Não tem sentido. Não tem sentido, né? Então, este sofre por Cristo. E Pedro fala: alegre-se. É paradoxal, né? A resposta bíblica às vezes. Mas é exatamente isso. Quando a gente tem a consciência de que a depressão no estado circunstancial, ela tem um proveito, ela tem uma função em nossa vida, e às vezes essa função é trabalhar no progresso do Evangelho, a gente consegue se alegrar. Entende? O nosso coração está triste, porque estamos sendo pressionados como uma fornalha, mas a gente, saindo dessa zona circunstancial, conseguimos entender que o Evangelho está progredindo, então glória a Deus, eu consigo me alegrar, né? Outra pergunta: o que fazer quando se está em depressão a ponto de não conseguir sair de casa, ou seja, num estado paralisado, né? Normalmente pedir ajuda para alguém, né, que possa ajudá-lo a ir ao médico, né, e começar o tratamento, né, porque às vezes a depressão é tão forte que a pessoa não consegue sair da cama, né, não consegue ter ânimo para procurar o médico. Então precisa ter um familiar para dar um empurrão, né, para dar uma forçadinha para a pessoa ir, né? Então isso é importante. Ter alguém, né, tem que buscar, né, pedir para que alguém o ajude, né? Então isso é fundamental. Gente, buscar ajuda médica, né? E de amigos também, de pessoas, né, nesse momento. Mesmo com tratamento médico, a depressão pode deixar o paciente incapaz, chegando a gerar aposentadoria? Eventualmente sim, né? Mas é raro, mas eventualmente a depressão pode ser que a pessoa tenha alguma outra patologia. Outras patologias são mais frequentes, né? A depressão costuma ter bom prognóstico. Normalmente não precisa aposentar, a pessoa volta a trabalhar normalmente, né? Então não é frequente isso acontecer. Deixa eu fazer uma nova pergunta, doutor. Geralmente quem tem depressão, pelo menos nos casos que eu tenho visto, a pessoa se retrai. Existem casos de depressão que a pessoa fica muito violenta? Então, esse tipo de depressão que a pessoa tem esse quadro bipolar, né, na fase de euforia, às vezes a pessoa pode ficar violenta, né? Quando tem essa oscilação do humor, né, de ficar muito deprimido e às vezes muito eufórico, na fase de euforia às vezes pode ter violência, sim, pode ser. Isso reforça ainda mais a necessidade de se procurar ajuda, né? Porque às vezes ela pode chegar nesse momento de talvez violência consigo mesmo, né? Consigo mesmo e com os outros, né? O suicídio, né, é uma das possibilidades, né? Alguém aí quer fazer alguma pergunta? Olha, surgindo aí. Eu, quando eu tinha 15 anos, eu morava no sítio, né? E eu fui vítima de depressão com 15 anos de idade.
Por quê, doutor? Porque foi uma época que morreu muita gente perto onde nós morávamos. Eu não sei que época foi essa, saiu morrendo tanta gente, novo, velho. Então eu fiquei com medo. Uma vez eu estava dormindo na rede e comecei a me tremer. E então, desse dia para cá, eu fiquei vendo, eu via como se fosse o meu enterro, né? Via minha família chorando, eu tinha 15 anos de idade. Então, nesta época, eu perdi muito peso e eu não comia. Minha mãe, uma vez, ela sempre me trazia aqui no H1 e eu tomava uma injeção, eu lembro, uma injeção bem grande. E quando eu tomava essa injeção na veia, eu ia, me tranquilizava. Eu ficava feliz, tudo aquilo esquecia. Mas no outro dia, isso voltava novamente, né? Então, assim, eu tive uma depressão, assim, orgânica, eu tive uma depressão por causa da situação. Então, é difícil dizer, né? Às vezes uma situação muito traumática, eu acho que talvez a quantidade de situações foram tão grandes, né? Que você teve uma depressão circunstancial muito intensa naquele momento, né? Mas depois, como é saudável, as coisas foram se normalizando e, enfim, né? Provavelmente isso que tem ocorrido, né? Pode. A minha pergunta é o seguinte. No meu tempo de infância, quando eu era pequeno, naquela época de criança e tal, e hoje, até hoje ainda se vê no interior, nessas cidadezinhas, crianças que não tem tanta, felicidade material, não tem dinheiro, às vezes passa fome, necessidade em casa, problemas familiares, mas você consegue ver o sorriso no rosto dessas crianças e você não consegue enxergar algum tipo de depressão. Mas cidades maiores, como aqui João Pessoa, já ouvi falar casos de crianças com depressão. Aí eu pergunto, é possível? Naquele tempo existia e não era identificado, ou naquele tempo não existia? Essas duas perguntas que eu tenho. Então, depressão sempre existiu, né? Que naquele tempo era pouco falado, né? Mas sempre existiu. E depressão pode ter desde criança. Eu tenho pacientinhos de 6 anos de idade já com depressão. Na criança, a depressão se manifesta mais por timidez excessiva, por terror noturno, medo de ir na escola, fobia escolar, né? Então, é um subtipo de depressão infantil, né? Então, a depressão pode dar desde a criança, 6 anos de idade, até no vovô de 90 anos, né? Então, pode sim, criança pode ter depressão, sim. É dito que a depressão é a doença que mais paralisa as pessoas a partir dos 5 anos, né? Até a idade que for, né? Então, idosos, adultos, jovens, adolescentes, é possível. Mais alguma pergunta daí? Boa noite. Todos os médicos, psiquiatras, quando o paciente vai ser atendido, ele tem que identificar se ela é biológica, se ela é ocasional, ou simplesmente ele passa um remédio, manda você tomar, não identifica, não lhe explica nada. Como que procede? Deveria fazer essa distinção. Deveria fazer essa distinção. Às vezes é mais fácil a gente fazer essa distinção, às vezes é mais difícil. Tem um texto aqui de Hebreus, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu acho que na minha... Isto, muito obrigado. Porque às vezes é difícil a gente saber o que é biológico, o que é psicológico, e o que é espiritual, né? Então, tem um texto aqui de Hebreus 4:12, que diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, quando diz assim,
mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas. Juntas e medulas é o nosso sistema nervoso central, são os neurônios, enfim, né? Então, tem um momento que só Deus mesmo é que sabe, né, se é uma coisa biológica, se é uma coisa espiritual, né? A gente não tem essa capacidade tão clara. Às vezes fica claro que é biológico, né? Muitas vezes eu tenho certeza que é biológico aquele tipo de depressão, né? Mas às vezes não fica claro. Então só Deus mesmo para saber direitinho até que ponto é uma coisa e até que ponto é outra. Mas sempre a gente deve se esforçar para ver se é de origem biológica ou circunstancial ou espiritual, né? Isso é o correto, né? E aí a tentativa com alguns medicamentos ela entra nesse quesito, né? Porque por vezes o uso de algum medicamento ele não reage bem em determinada pessoa e aí há a tentativa de outro, se eu não me engano, né? Essa amiga minha, ela utilizou-se um medicamento 3 meses, se eu não me engano, não teve uma reação apropriada e o psiquiatra indicou. Para cada pessoa tem uma medicação mais adequada. Para cada subtipo de depressão existe uma medicação mais adequada, né? E para cada pessoa tem uma dosagem ideal. É como a lente de um óculos, né? Para cada pessoa tem um tipo de lente, tem uma graduação, né? Então é uma coisa bem individualizada. Então o médico precisa achar o tipo de dosagem, a medicação adequada para aquele subtipo de depressão. Então uma coisa é uma sintonia fina em relação à dosagem da medicação. É como um bolo que vai fazer, tem a receita, tem que ter as quantidades corretas para que ele fique bom, né? Então a mesma coisa o uso de medicação. Precisa ser nas dosagens corretas e da forma adequada, né, para funcionar direitinho. É normal também durante a consulta o psiquiatra ele não conversar direito com o seu paciente? Seria o papel do psicólogo ou ele teria que absorver o máximo para saber realmente como é que está o grau? Não, tem que conversar para saber o que está acontecendo, né? É claro que ele não vai ficar conversando a respeito das questões emocionais. Se for necessário, ele encaminha para o psicólogo. Mas para fazer o diagnóstico, ele precisa conversar bastante com o paciente para saber o que está acontecendo. Precisa sim. É fundamental conversar bastante com o paciente, sim. Se não há uma conversa, eu acho melhor procurar um outro psiquiatra, né, que seja mais atencioso e preocupado. Boa noite. Na minha família tem um caso de depressão que já faz um bom tempo. E essa pessoa ela é pessimista. E quando ela veio a depressão sobre ela ficou mais ainda pessimista, a ponto de ela ir para um médico e ela dizer que o médico não sabia de nada. E a medicação que ele passou, ela dizer que não está funcionando. Minha pergunta é, essa pessoa, mesmo tomando essa medicação e dizendo que o remédio não está funcionando, e você vai levar ela para outros médicos, e do mesmo jeito ela diz que o médico não sabe, e começou a criar doenças nela. Por exemplo, ela precisou colocar uma prótese, e devido ao tempo que ela passou sem prótese, a gengiva dela não pegou mais, assim, estava muito estragada. Aí ela dizia que não tinha condições. O médico disse, olha, tem condições. A gente levou ela para um especialista e ele disse que tinha. Mas aí ela não, de forma alguma, aceitava que tinha. Assim, qual é o trabalho que a gente deve fazer com uma pessoa dessa?
Então, esse pessimismo que você está descrevendo é a própria depressão. Se ela tomar a medicação direitinho, esse pessimismo vai desaparecer. Esse pessimismo já é a depressão. Né? Por isso é que o médico tem que orientar a família, né? Que mesmo que a pessoa diga que não está melhorando, o médico tem que continuar o tratamento, fazer direitinho, até a pessoa melhorar. Né? Porque se for depender da pessoa, a pessoa não, ela é desesperançada, ela não tem esperança. Isso é a própria doença que precisa ser tratada, né? Então precisa ter paciência com a pessoa, né? E mesmo que a pessoa seja pessimista, a gente tem que persistir, porque o resultado para esse tipo de tratamento é bom. Se ela fizer direitinho, ela vai ficar boa. Esse pessimismo vai desaparecer. Doutor, assim, mas essa pessoa é assim, é minha mãe. No caso, ela é minha mãe. E minha mãe, ela sempre foi pessimista. Talvez sempre tenha sido Depressiva. E não sabia. Tu entende? Tem gente que sempre foi depressiva e não sabe. E as pessoas acham que a pessoa é daquele jeito mesmo. Né? Então, se ela fizer o tratamento direitinho, provavelmente ela melhora bastante. Vocês vão até se surpreender com ela em relação à mudança. Né? A gente levou ela para um psiquiatra, na realidade, e esse psiquiatra passou uma medicação. E essa medicação a gente viu que ela melhorou. Mas só que quando ela terminou essa medicação, ela dizia que tinha passado mal. Estava sentindo uma tremedeira nas mãos. Aí dizia que estava com problema na boca, estava com problema com a cabeça formigando. E todas as vezes que a gente leva ela cria algo, sabe? E assim, é muito difícil pra gente, porque assim, o senhor falou, como é seu nome, por favor? Ian falou que eu me lembrei bastante dela, de você tirar o óculos e pedir pro cego enxergar, né? E assim, eu me vi no que Ian falou, que a gente policia muito ela. Mãe, vai fazer uma caminhada. Mãe, vai fazer isso. Mãe, vai fazer aquilo. E ela não faz, tá entendendo? Não quer fazer, tá entendendo? A minha mãe tinha uma depressão grave, né? Eu lembro desde os 6 anos de idade, eu falava: mãe, reage, tem que ter força, o dia está bonito, está tudo bem. Não adianta dizer isso para a pessoa. Tu entende? Assim, a pessoa não vai se sentir melhor. Né? Então, o que precisa é fazer essa correção bioquímica. Por que ela é assim? Porque tem uma substância chamada serotonina que o organismo dela produz numa quantidade menor do que devia. Se a gente produzir numa quantidade menor do que devia essa substância, a gente vai ficar tão pessimista como ela. Tu entende? Então é uma coisa orgânica, biológica, né? E o tratamento costuma ser eficaz. Se a gente tiver paciência de aguentar esse período que ela vai desvalorizar o tratamento, que vai dizer que é uma porcaria, que o médico não presta. E é normal isso, né? A pessoa em depressão, às vezes desvalorizar. Isso, né? Uma depressão grave, doutor, ela pode durar quanto tempo? A vida inteira ou tem um determinado? Se não tratar, pode durar a vida toda. Né? Se não tratar, pode durar a vida toda. Né? Ou se tratar inadequadamente, né? O que precisa tratar é tratar corretamente. Né? Os resultados costumam ser bons para as depressões. Né? Porque ela, por exemplo, faz 22 anos que ela começou com isso, sabe? E mesmo tomando a medicação, mesmo a gente levando, a gente não conseguiu ainda encontrar assim o ponto de equilíbrio, né? Qual o seu nome? Jefferson.
Eu tenho um caso, eu acho que é uma bênção de Deus até a gente poder trazer essas experiências. De uma amiga que tentou alguns tratamentos durante alguns anos e findou num tratamento de eletroconvulsoterapia, que é o tratamento, acho que, mais agressivo de depressão. Depois desse tratamento de choque, né, como é conhecido no popular, ela teve melhoras consideráveis, mas continuou com o uso da medicação por muito tempo e continua, né? E é muito importante o papel das pessoas ao redor. Eu acho que um recado aqui também que a gente tem que dar, não só às pessoas depressivas, mas às que estão acompanhando pessoas depressivas, é não desista. Não desista. Às vezes, realmente, talvez você chegue a ficar tão sem esperança quanto a pessoa vendo aquela situação, mas é um progresso, né? Como o Dr. Ricardo falou, tem que ter o acompanhamento, tem que ter o uso da medicação, né? E vai melhorando. E uma outra coisa, não é porque a pessoa usa a medicação que está fazendo o tratamento correto. Às vezes está tomando a medicação, mas está na dosagem inadequada, às vezes não é o medicamento correto, tu entende? Então existem muitas variáveis, né? Então é difícil dizer o que está acontecendo, né? Às vezes a pessoa pode tomar a medicação, mas não ser a medicação adequada, né? E aí não é eficaz, não faz efeito, viu? É uma doença que deve ser acompanhada, né? A gente conhece histórias aí de doenças que agridem fisicamente as pessoas e o tempo de tratamento leva anos, né? Então a gente tem que entender também, da mesma forma, a depressão. Gente, por conta do tempo, a gente encerrou aqui. As perguntas que fizeram, além dessas que eu li, elas se encaixavam bem nas outras aqui. Então, foi respondido. Mas é claro que a gente não consegue esgotar o assunto, né? A gente tem aí universidades que tentam fazer isso há décadas e não conseguiram. Mas eu espero que vocês tenham sido abençoados. Queria dar um último momento para o Dr. Ricardo terminar com alguma palavra e a gente finda aqui o Café com Palavra, beleza? Eu gostaria de agradecer a todos vocês e dizer que a palavra é extremamente eficaz, né? E que é terapêutica, né? Independente de qual tipo de depressão que a gente esteja vivendo, a palavra é sempre importante e eficaz. E agradeço a vocês, viu? Amém. E por último eu queria deixar claro aqui a importância absoluta e acima de qualquer coisa que a gente falou essa noite, que é o Evangelho de Cristo, né? A gente, em meio ao sofrimento, em meio à dor, à depressão, devemos olhar também para a cruz, né? Que foi um momento de maior sofrimento que alguém poderia viver, e esse momento de sofrimento foi que nos salvou. Amém? Então, se a gente se lembrar disso, temos consolação em Deus. E muito obrigado a todos vocês, obrigado a possibilidade que vocês deram da gente estar aqui hoje. E eu espero que vocês tenham realmente sido abençoados aí pelo Dr. José Ricardo, e que vocês levem esses conhecimentos e passem também, né? O que vocês aprenderam hoje, levem para outras pessoas, que essa repercussão é positiva. Beleza? Amém. Amém. Eu só tenho a agradecer ao Dr. José Ricardo, a Ian, que desde que a gente lançou, né, essa proposta para a Igreja Batista no Geisel, se dispuseram a estar conosco. E a proposta da igreja é essa, é uma proposta de uma igreja presente, ajudando, né, em diversas áreas, não só na religiosa, mas também na social e também no conhecimento. Então a igreja do Geisel está muito feliz. Realmente as perguntas não esgotaram, né, porque eu sei que tem pessoas que queriam fazer, mas pelo tempo não foi possível dessa vez. Então nós estamos felizes em ter vocês conosco, que Deus possa estar retribuindo com bênção na vida de vocês por esta iniciativa, né? Nós vamos estar servindo
também um lanche ali no final para vocês. Não saiam também sem participar, porque é um momento de comunhão também, né? É tão importante também como o conhecimento que foi passado, que a gente está nesse momento junto. Eu agradeço a todos que estiveram presentes, os visitantes. Nosso muito obrigado por vocês estarem aqui. E para a igreja, para os pais, eu quero dar um aviso. Nós estamos em início do mês, início de ajuste, né, em muitos departamentos, com a intenção de sempre acertar. Nós teremos uma reunião marcada amanhã para as 9 horas, né, com os pais, né, nós vamos tratar em assuntos pertinentes aos filhos de vocês. E ninguém mais interessado a estar conosco do que vocês. Então, igreja, família, de mãos dadas, vencendo obstáculos. Então, eu conto com a presença de vocês. Eu sei que o domingo é um dia de descanso para muitos, mas desde o início da Bíblia é o dia do Senhor também. Então nós queremos ajustar algumas coisas. E eu peço encarecidamente aos pais que se façam presentes. E amanhã à noite é nosso culto de missões, nosso primeiro culto de missões. Então, vamos ficar de pé em nome de Jesus, receber a bênção e muito obrigado mais uma vez. Não deixe de participar ali do momento, né, do momento de comunhão da igreja também no atento. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja do Senhor, hoje e eternamente. Todos presentes diz amém. Que Deus nos abençoe.